gente. Olá, boa noite. Todo mundo bem? Tô vendo que já tem um pessoal aí, a Dione, a Dona Cristina, a Sálvia, o Ossi. Estamos aí, né, gente, para mais uma noite de estudos aí que... Bom, eu já ia começar a fazer a prece, então posso fazer a prece hoje? Pode. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui e que tenhamos uma excelente noite de estudos, em paz, em harmonia, e que possamos aproveitar o máximo deste momento para o engrandecimento do nosso espírito diante dos ensinamentos cristãos. Obrigado, Deus, muito obrigado, que assim seja. Gente, só para lembrar, aqui é o nosso estudo no nosso lar, né, cara? Aqui, esse cartaz que estava aqui no comecinho é só para lembrar da palestra de sábado, hein? Isso, comemoração dos 24 anos do Samaritano. Então é a última palestra, a última semana do mês de luz. Sábado, às 20 horas, ao vivo, pelo Facebook. A palestra com Guilherme Azeredo, Resgates Coletivos. E o Grupo Ânima, a Malu e o Elton, que vem nos brindar com sua música. Então, todos estão convidados. Acho que vai ser muito legal também, hein, Kátia? A propósito, tem sido muito boas palestras, né? Eu gostei muito do Dr. Walter, da Marina também foi excepcional, com o momento artístico Abel, com a Rangel, tá sendo demais. É legal. Não percam, viu, gente? E se você assistir esse vídeo depois do dia 24, é só acompanhar as nossas redes sociais dos Samaritanos, que as palestrinhas ficam lá também, né, Kátia? E acabando o mês de outubro, já acabando mais uma semana, já é quinta-feira. Isso aí. O tempo está voando, correndo, a gente trabalhando bastante. Mas sempre a gente tem um pouquinho de tempo para estudar, para dedicar a Jesus, para dedicar ao nosso melhoramento espiritual, né? Não vamos perder tempo, vamos lá. Bora lá? Vamos. Na semana passada, nós estávamos no capítulo 16, Confidências, em que ele estava com a mãe dele. Ele recebeu a visita, o André Luiz recebeu a visita da mãe, e a mãe estava contando como é que estava o pai dele, que ele não tinha notícias, né? E a mãe contou que estava numa região umbralina, e parou no momento que ela estava contando das irmãs dele. E agora a gente continua. A gente não terminou o capítulo a semana passada, né? É isso aí. Então, para todo mundo se localizar, a gente está quase no finalzinho do capítulo. Faltam 2 páginas para acabar, no meu. Está naquele pedaço. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Todo mundo acompanha aí? Você achou fácil? Se tiver... Aqui tá anotadinho, o meu tá anotadinho aqui. Se você tiver no seu e-book ou na internet, alguma coisa, só dá um Ctrl L, um buscar aí e coloca assim, assombravam-me. Você já acha já. Então podemos continuar? Vamos lá, avante. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação maternal, perguntei. Eu só vou fazer uma pausa, Kátia. Uma pausa para dar uma boa noite para 2 pessoas, o seu Bernardo e a Carla. Boa noite a vocês. E aqui interessante, porque olha só a indagação do André Luiz. Fala, poxa, meu pai está na região umbralina, mas ele ia à missa todos os domingos, ele ia nos templos religiosos semanalmente. Como pode ele estar na região umbralina, né? Vejam só a resposta. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames. Quer dizer, olha o André Luiz colocando a culpa nas mulheres infames, né? Protegendo o pai dele. E a diferença de uma visão de um espírito superior. Agora vem a visão do espírito superior. Não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes
ignorantes ou infelizes. São filhas de nosso Pai, igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também, e estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célebre, interroguei. Vamos dar uma pausa aqui? Então a diferença, né? O André Luiz classificava as amantes do pai como infames, indignas, né? De consideração, de respeito. E a mãe do André Luiz considerava apenas como espíritos doentes. Será que no nosso dia a dia a gente consegue fazer isso? É muito difícil, né, Kátia? É impossível. O nosso julgamento é de imediato. E exatamente essa sensação que o André Luiz tem aqui, a gente também causa assim uma estapafúrdia, assim, a gente fica assim atônito, indignado, porque olha a grandeza. Você precisa estar muito em sintonia com as leis de Jesus, do amor ao próximo, para entender e fazer o que a mãe está fazendo. Porque é uma coisa que a sociedade prega de forma diferente. Ou seja, você dizer para uma mulher que está sendo traída que ela tem que amar a amante do marido, imagine uma situação dessa concreta. Imagine você que está nos assistindo diante de uma situação de traição. Como seria a sua postura diante dessa situação? Então é uma grandeza espiritual muito relevante da mãe do André Luiz, dessa compreensão dela. Daí a gente pode perceber e analisar a postura, a conduta dos espíritos mais elevados. Para um espírito, um ser conseguir cuidar de outro, como a mãe dele está fazendo, ela diz aqui, conseguir atrair recursos para ter todos perto de mim para poder ajudar, ela deixou de lado, ela não tem essa coisa de minha dignidade, meu orgulho, meu amor próprio, eu fui traída, eu tive os meus sentimentos feridos, então isso ela não considera mais, né? Isso é algo que é só nosso aqui, inferiores, porque é transcendente isso que ela manifesta. E eu acho que vale uma outra reflexão aqui também, Kátia, para as pessoas às vezes que estão nos assistindo, estudando conosco, no seguinte sentido: a pessoa fala assim, isso não dá para mim não, eu vou abandonar, porque como eu jamais aceitaria uma situação dessa. Mas a gente tem que ter em mente que isso, o processo de evolução, ele é gradativo e em doses homeopáticas, gente. Então não significa que da noite para o dia a gente tem que se transformar e agir como a mãe do André Luiz. Quantas e quantas encarnações ela já não teve para chegar nesse nível, quanto de aprendizado, muitas vezes quanto de sofrimento que ela não teve para chegar até aqui. Então, a gente vai evoluindo de forma gradativa. Então não pense que, não, eu não aceito isso, eu já vou abandonar. Não, a gente tem que começar a assimilar as ideias, saber o que é o correto, para aos poucos, diante das adversidades do dia a dia, a gente colocar em prática devagarinho. Não pode também haver uma desídia da nossa parte, né? Vou deixar para a próxima vez. Não, tem que se esforçar, porque Jesus sabe o nosso esforço. Mas é importante a gente ter em mente que a gente não muda da noite para o dia. A gente não vai se transformar no espírito assim de hoje para amanhã. E outro ponto interessante aqui é que ele fala dele com ele mesmo, né? Pro Clarencio, pro Lísias, eu tenho que me conter. Eu disfarço, né? Eu não posso expor os meus sentimentos, assim, porque eu sei que eu vou
levar bronca. Mas para minha mãe, Uhum. que está me convidando com aquele olhar afetuoso a me abrir, eu tenho que aproveitar esse tempo que ela, Uhum. pouco tempo que ela vai ficar comigo, vou me abrir. É, tipo, como você é próximo, eu posso trocar algumas confidências, né? Vou te contar o que eu realmente sinto. Então é interessante isso, porque a gente faz isso mesmo. né? Faz. Uhum. Vamos lá. Perdi onde eu estava. A senhora que tem acompanhado. A senhora que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso um instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com essa separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Aqui, Kátia, Vamos. eu acho que vale uma pausa, porque o André Luiz, ele tá nessa ansiedade de querer se relacionar espiritualmente com a família, com os filhos, com a ex-mulher, e ele tá falando isso para a mãe dele. E percebam a forma bem sutil que a mãe dele responde para ele, falando: olha, não se preocupe com isso agora, não se preocupe com isso, se preocupe em auxiliar a você mesmo. Por quê? Porque a gente vai ver mais pra frente que a mulher do André Luiz, ela já está se relacionando com outra pessoa. E a gente vai entender... Olha, Flávio. Oi? Não, mas é só um detalhe, porque o que acontece? Às vezes, na nossa vida, a gente quer dar alguns passos que ainda não estão ao nosso alcance. Às vezes a gente quer saber de vidas passadas, de reencarnações passadas, e fica nessa ansiedade, gastando energia e tempo, em uma coisa que vai ser altamente prejudicial pra gente. Porque imagine se a mãe do André Luiz fala pra ele a realidade. O que ele queria saber, ele ia cair num desequilíbrio imenso. Então, às vezes é melhor a gente ser poupado pelos benfeitores de algumas coisas, pra gente não cair num desequilíbrio maior. A gente até comentou, né? Mas é no livro Missionários da Luz que tem um trechinho que, numa desses estudos do André Luiz, que o mentor dele diz que algumas pessoas não estão preparadas para a verdade. A gente já comentou isso. Então, tudo tem seu tempo. Né? A gente precisa respeitar e precisa aprender a controlar essa ansiedade, esse nosso ego gigante, para poder receber a ajuda que vem do plano espiritual. E é bem essa coisa que você falou de ego, de egoísmo mesmo, né? Ele queria satisfazer as próprias necessidades, mas às vezes essa satisfação própria não seria o melhor para a família e para ele mesmo. É o que ela mesma diz, né? Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor. Não é que a gente entrega, será que a gente realmente deixa que aconteçam como tem que ser? Ou a gente quer fazer às vezes de Deus, né, e resolver tudo da nossa maneira, do nosso tempo? Então essa paciência, essa paz que traz quando a gente entende que não é do nosso tempo, é boa, ela ajuda a gente a passar melhor pelas turbulências. É difícil, mas ajuda. Algo mais? Não, só. Olha só. Quis insistir no assunto para colher pormenores. Curioso, André Luiz, né? Mas minha mãe não reincidiu nele.
esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: Não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. E aí, que me diz? É interessante o que ela fala aqui, né? Preciso passar pelo Ministério da Comunicação, onde seria munida de fluidos, recursos fluídicos para a jornada de regresso. É como aquela coisa, né? Se você quer viajar, você precisa parar no posto e encher o tanque do carro para ter recursos para o deslocamento. E lá no plano espiritual é energia, fluidos, que de alguma forma vai condicioná-la para que ela fizesse o regresso à colônia dela, ao plano em que ela estava situada. Uhum. Bacana, né? E assim nós finalizamos esse capítulo, 16º, que fala das confidências. Então foi O encontro com a mãe, encontro com a mãe e ele teve notícias do pai, das irmãs, mas não da casa dele. mas não da casa dele. Vamos continuar então? Vamos. Capítulo 17, gente. Em casa de Lísias. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar, a chamado do ministro Clarencio. Seguiu surpreso. Então, gente, desde quando ele tinha regressado do plano espiritual, ele estava recolhido num cômodo, num quarto, no Ministério de Regeneração, né? Então, Como se ele estivesse no hospital. num internado. hospital, num quarto, num dormitório. Ele estava ainda no hospital. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. André Luiz teve alta. Teve alta, Nossa, olha só, alta. tem alta médica. Uhum. Olha só, é muito parecido com as coisas daqui, gente. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu ao meu olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou, tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar. Examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Eu quero fazer uma observação aqui de ordem social. Porque uma pessoa que vai para um hospital aqui, no nosso plano, ela fica internada, depois que ela recebe alta, ela vai embora. E se ela não tiver casa, ela fica na rua. Lá não. Lá não. Vejam a organização e a preocupação dos dirigentes ali, daquelas pessoas responsáveis, com a dignidade do próximo. Porque ele teve alta do setor hospitalar, mas ele precisava de uma habitação. Então ele ia verificar aonde o André Luiz poderia ficar hospedado. Então percebam que certos serviços sociais lá funcionam. Transporte público, habitação, saúde pública, setor jurídico, sanitário. Não é vaso sanitário não, gente. É de
sanitário de higiene, de um modo geral, meio ambiente. Então, esses setores que dão dignidade para a pessoa humana, eles funcionam no plano espiritual. Então eu só queria fazer, se me permitirem, aqui rapidamente, eu vou entrar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Rapidinho. Deixa eu ver se a internet vai rápido aqui. Que me ocorreu agora. Porque isso é muito interessante, porque a gente tem que analisar nesses pequenos detalhes o porquê que a vida nessas colônias, não raras vezes, é muito melhor do que quando aqui encarnados. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui. Olha só que legal. Existe uma lei dos homens, lei jurídica, que é o Estatuto das Cidades, a Lei 10.257 de 2001. E ela fala assim no artigo... Oi? É relativamente recente, 2001. Ela fala assim: a política urbana tem por objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes: garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, o transporte e os serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Então, essa é uma diretriz de uma lei para as cidades. Então, toda cidade ela tem essa diretriz do quê? Da prestação da sanitariedade ambiental, dos transportes públicos, do serviço público, da habitação, do terreno urbano, do trabalho e do lazer. E tudo isso e aqui funciona? Nem sempre. E lá no plano espiritual tudo isso funciona. Então significa que viver no plano espiritual, só por esse fato, por si só, já é bem melhor. Porque as coisas funcionam lá. Viver em uma colônia espiritual, no plano espiritual, não nas zonas umbralistas. Sim. Por isso que é importante a gente se esforçar para quê? Para ir para uma colônia equilibrada. Porque olha só, a gente vai usufruir de tudo isso. E tudo isso, para que serve a lei, o Estatuto das Cidades? Para dar dignidade para a pessoa humana. Ela faz uma ligação com a nossa Constituição. E aqui eles prezam muito pela dignidade humana. Isso é muito interessante. Para quem é do direito, se apaixona por isso. Só um parênteses. Podemos continuar? Vamos, avante. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco, sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Então, olha que legal, né? O Clarencio ia tomar as providências para conseguir um lugar para o André Luiz ficar. E o Lísia já interveio e já ofereceu a sua casa. A casa dele, da família, né? E um outro detalhe, Kátia. Famílias conseguem ter casas no plano espiritual. Olha só que interessante. Será que a sua família tem? Será que a minha tem? Como é que será que a gente adquire casas no plano espiritual? Aqui responde, mais pra frente. O Lísias vai explicar como é que se adquire imóvel lá. E a gente vai ver que não é comprando tijolinho para ter casa no céu não, né, Kátia? Como, infelizmente, alguns religiosos praticam por aí. É diferente. Olha só que interessante. Guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio.
entregando-me pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Você sabe, pessoal, que tu vai ter uma caderneta para poder permitir o acesso. Não podia ser um cartãozinho magnético, uma funcional, alguma Hoje coisa, deve ser, né? De uma não sei digital, né? Mas sei lá, alguma outra identificação. Mas isso chama atenção mesmo, né, Kátia? Porque é uma forma de organização, de identificação, né? Que, ou seja, não é bagunça. Qualquer um entra, qualquer um sai. Tem uma organização todas nesses ministérios, nesses locais. Porque ele vai passar por um curso de observação. Então ele vai estar habilitado para visitar esses lugares todos durante um ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro. Não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Então, ele vai passar por um período de estudos, vai ter a oportunidade de aprender, de se desenvolver. Ele vai passar por uma avaliação, né? Decorrido esse tempo, vamos ver como é que você se sai, para ver se a gente atende os seus pedidos, as suas rogativas, né? E isso, Kátia, vale para nós encarnados aqui também, sabia? Sim. Aplica-se ipsis literis, é integralmente aqui pra gente, no seguinte sentido: todas as oportunidades que nós temos, gente, elas têm que ser aproveitadas, seja de estudo, de trabalho saudável, de dedicação ao próximo. Por quê? Porque além da espiritualidade estar acompanhando isso de perto, isso vai servir como nosso advogado de causa para os nossos pedidos futuros, para os nossos desejos futuros, para a realização. Então, se a gente tem uma oportunidade no trabalho, no nosso trabalho, ou durante as nossas atividades, até mesmo na casa espírita, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar sim, gente. Depois que chegar no plano espiritual talvez seja mais difícil, né? E nas próximas encarnações também. Lísias deu-me o braço e saí, enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. Ao tinido brando da campainha do interior, surgiu à porta a simpática matrona. Mãe, mãe! Gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Olha, ele já tinha pensado nisso, já tinha até conversado com a mãe dele. Não, conversado não, prometido. Promessa é digna, né? Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que a sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã, com funções maternais. E que bacana, né, Kátia? Esse sentimento fraternal mesmo, assim, entre eles, né? Muito, muito bacana isso. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento. Mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me os pensamentos. É um grande problema lá. Porque olha como os espíritos têm essa percepção lá, né, de adivinhar pensamento. Daí cabe isso que a gente estuda na doutrina espírita, né? Que pensamento é energia. Pensou, já está no universo. E é muito fácil de ser captado. Então a gente precisa, realmente, Emmanuel que fala muito isso, né? Que a gente precisa aprender a importância dos nossos pensamentos e a doutrinar. E educar. A educar, a pensar somente coisas boas. Realmente é uma verdade. Vamos lá. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça.
obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra. O que será que ela quis dizer com isso? Será que não é verdadeiro essa coisa do agradecimento, da retribuição, né? Obrigado de nada. Eu acho que é bem maquinal, né, Kátia? Não é envolvido, às vezes, de uma sinceridade. Eu acho que é um ato tão mecânico que, às vezes, ele não vai... Assim como a prece, às vezes a gente vai fazer uma prece, aquela prece já decorada, ela é tão mecânico, não envolve aquele sentimento verdadeiro, né? E a mãe dele também fez observações nesse sentido, né? De que ele evitasse os costumes da terra, né? Aqui, isso tudo que a gente faz maquinalmente, materialmente aqui no plano terreno, né? A gente tentar se livrar aos poucos dessa materialidade toda. Rima-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Olha, ele se saiu muito bem, né? Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções descansando sobre ele. Grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Cá, só uma pausa. Olha, Sálvia, você que está estiver conosco aí, olha, tem um piano pra gente desfrutar bastante juntos lá, hein? A gente, no plano espiritual, a gente vai estar junto, se Deus quiser, pra gente ouvir nossa querida irmã Sálvia tocando as notáveis notas que ela nos proporciona, né, no piano. Quem sabe a gente não aprende a tocar? Quem sabe no piano. A gente vai fazer um som no plano espiritual. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas. Mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Vamos aprender algum instrumento musical. Ó, Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa. Não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. E é verdade. Vocês já ouviram harpa, som de harpa? Algumas músicas com harpa, realmente remete ao divino, né, nas notas. Tem um livro, acho que é Obras Póstumas, de Allan Kardec, se não me falha a memória. Acho que é isso mesmo. Que tem quando encarnado, ele foi um artista, um compositor de instrumentos celestes, e ele fala sobre a música celeste no plano espiritual. É uma descrição, assim, incrível. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, vinha a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura, e que, em casa, tinha consigo 2 irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando meu interesse, a dona da casa advertiu. Temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico,
são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui, não se equilibram nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado d'alma. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Então, ou seja, na biblioteca de nosso lar só tem livro de qualidade. Só livro bom. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Não voltara a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Sentamos-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligando um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes, no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. O Kátia, não dá vontade de sentir essas coisas? Dá vontade de ir lá para saber como é que é, né? A gente só precisa melhorar. Pra gente ir lá. E a gente pode, viu, gente? Encarnado, a gente pode fazer visitas em colônias espirituais. Mas isso depende muito da nossa forma como nós conduzimos a nossa vida. E aí que entra o maior obstáculo. Porque às vezes a gente briga, a gente xinga, a gente mantém essas condutas negativas, e isso impede a gente entrar em comunhão com esses espíritos mais elevados, fazer viagens de aprendizado, de conhecimento, participar de grupos de estudo no plano espiritual, com benfeitores bem mais elevados, benfeitores bem capacitados para nos ensinar. E é legal esse trechinho final aqui, que ele traz essa impressão, essa ideia de que é muito bom, assim, que transcende, realmente, sendo redundante, sai para fora, né? Sai dele, é algo que ele não consegue controlar, essa emoção, essa coisa boa que ele sente, esse sentimento bom, né? De agradecimento por estar num ambiente doméstico, por ser novo para ele, né? Mas ele consegue transmitir para nós esse sentimento dele. Sincero, né? Sincero. Então a gente tem uma noção de realmente como deve ser esse pequeno momento de felicidade, né? De júbilo. E é gostoso, né, Kátia? Porque não é só a gente que sente isso, né? Que nem a Sálvia que mandou agora, amei, né? Essas coisas. Então são amigos nossos que estão aqui com a gente no estudo, que realmente sentem isso, né? De uma sensação de enlevo mesmo, nesses momentos, nesses 40 minutinhos em que a gente realmente está mais no plano espiritual do que aqui, a gente esquece dos nossos problemas, o dia foi cansativo, o dia foi corrido, mas a gente consegue aurir energia, consegue deixar de lado os problemas do cotidiano e estudar. Isso nos faz bem, né? Passa rápido e isso faz muito bem. A gente, mesmo estando longe, a gente está perto dos amigos. A gente troca ideia, a gente conversa, a pessoa manda mensagem. Isso é gostoso, isso faz valer a pena. Sim. E já acabou o tempo. Acabou o nosso tempo. Então, só para não perder o costume, fica o convite para os estudos, que são importantíssimos. Eu tenho vários grupos de estudos, todos os dias da semana. Tem de manhã, tem à tarde, tem à noite. Então, quem quiser participar,
só mandar um e-mail para contato@samaritanos.com.br que alguém pega os seus dados e depois liga para fazer a inscrição em algum grupo de estudos. E sábado? E sábado tem a palestra do nosso amigo e irmão Guilherme, né? Resgates coletivos, tá aqui, ó. Um momento artístico com o Grupo Ânima. Estão todos convidados às 20 horas, também pelas nossas redes sociais, Grupo Espírito de Atendimento Samaritanos de Jesus e Amigos dos Samaritanos. E lembrando, se você está assistindo aí nosso estudo, está compartilhando conosco, se está te fazendo bem também esse estudo, compartilha nosso vídeo aí para chegar ao maior número de pessoas, né, Kátia? Eu acho que isso vale a pena. A gente compartilhar isso aí, e tem sido legal. Alguns estudos dos samaritanos nas redes sociais têm abrangido mais de 1.000 pessoas, 4.500 alcances. Isso é bem legal, porque a gente sabe que é Jesus que está indo para esses lugares. Não sou eu, não sou a Kátia, não é nada, é Jesus que está indo, né? Então, se puder compartilhar, e é isso aí, gente. Boa noite. Beijão para todos, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Até quinta-feira que vem.